Gênesis, capítulo 41. Nova Bíblia Viva. Depois de 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Neste sonho, ele estava em pé, na margem do rio Nilo. Ele viu sair das águas 7 vacas belas e gordas, que ficaram pastando no capinzal. Depois, viu sair do rio 7 vacas feias e magras. Elas pararam ao lado das gordas, na beira do rio. Então, as vacas feias e magras comeram as belas e gordas. Aí Faraó acordou. Depois, Faraó dormiu de novo e teve outro sonho. Ele sonhou que num só talo nascia 7 espigas cheias e boas. Em seguida, brotavam mais 7 espigas do mesmo talo, porém miúdas e ressequidas pelo vento leste. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. Nisso, o faraó acordou e percebeu que era um sonho. De manhã ficou muito preocupado com o sonho que teve e mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito. E contou-lhes os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Só então, o chefe dos copeiros lembrou-se de José e disse ao faraó: "Hoje preciso confessar meu erro. Certa vez, Vossa Majestade ficou indignado com os seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do comandante da guarda. Na mesma noite, nós 2 tivemos um sonho. Cada um tinha uma interpretação diferente. Estava conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos a ele o nosso sonho e ele interpretou cada um dos sonhos. E aconteceu exatamente conforme a sua interpretação. Eu voltei para o meu cargo e o outro pendurado num poste. Então, Faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou a roupa e se apresentou a Faraó. O faraó disse a José: "Tive um sonho, e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo." José lhe respondeu: "Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável ao faraó." Então, o faraó contou o sonho a José. "Sonhei que estava em pé, na beira do rio Nilo. De repente, vi 7 vacas belas e gordas saírem do rio e ficarem pastando no capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para o meu espanto, notei que as vacas continuavam muito magras, mesmo depois de terem comido as outras. Então acordei. Dormi de novo e tive outro sonho. Sonhei que de um talo saía 7 espigas, cheias e boas. Depois, nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas, ressequidas pelo vento leste. E as espigas magras engoliram as espigas boas. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o sentido deles." Então, José lhe respondeu: "Os 2 sonhos, na verdade, são um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas simbolizam 7 anos. A mesma coisa acontece com as espigas, porque se trata de um único sonho. As 7 vacas magras e feias, que aparecem depois das vacas gordas, bem como as 7 espigas miúdas, ressequidas pelo vento leste, simbolizam 7 anos de fome. Exatamente o que Deus revelou ao faraó
e o que ele vai fazer. Virão 7 anos de muita fartura em toda a terra do Egito. Mas depois vamos ter 7 anos de fome. A miséria será tanta que ninguém na terra do Egito se lembrará da fartura anterior, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão terrível que o tempo da fartura não mais será lembrado na terra. O sonho do faraó foi duplo, para mostrar que essas coisas foram determinadas por Deus e que ele se apressa em realizá-las. Agora, dou a seguinte sugestão ao faraó. O faraó deve escolher um homem, criterioso e sábio para comandar a terra do Egito. O faraó também deve nomear administradores sobre a terra, para recolher a 5ª parte de toda a colheita da terra do Egito durante os 7 anos de fartura. Esses administradores deverão recolher toda a colheita de trigo dos anos bons que virão, o qual será estocado em armazéns, sob o controle do faraó, para mantimento nas cidades. Esse mantimento servirá como reserva para os 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a nação sobreviva à crise. O faraó e seus oficiais gostaram do conselho de José. O faraó disse aos seus oficiais: será que encontraríamos alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Em seguida, o faraó disse a José: visto que Deus lhe fez saber todas as coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. E acrescentou: dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do seu dedo o anel com o selo real e o colocou no dedo de José. Mandou vestir nele roupas de linho fino e colocou um colar de ouro ao redor do seu pescoço, como era costume entre os homens poderosos daquela época. Também o fez subir em sua carruagem e mandou que os homens fossem na frente, gritando a todos: prestem homenagem a José, inclinem-se diante dele. Dessa forma, o faraó nomeou José como a maior autoridade sobre a terra do Egito. O faraó também disse a José: eu sou o faraó, mas sem a sua ordem, ninguém poderá mover a mão ou o pé de toda a terra do Egito. O faraó chamou José de Zafenate-Paneia. Ele deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois, José foi inspecionar a terra do Egito. José tinha 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. Ele viajou por todo o Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José recolheu todos os cereais da terra do Egito nos 7 anos de fartura e os armazenou nas cidades. Em cada cidade, ele armazenava os cereais colhidos no campo e ficavam próximos dela. Assim, a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. Antes de chegar o período da fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José. O primeiro filho deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus sofrimentos e de toda a casa do meu pai. Ao segundo filho, José deu o nome de Efraim. Disse José na ocasião: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Depois de 7 anos de fartura na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E houve fome em todas as terras, mas no Egito o povo tinha como se alimentar. Quando o povo do Egito começou a sentir fome, clamou ao faraó por pão. O faraó
respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome se estendeu por toda a terra, José mandou abrir os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. Além disso, vinha gente de muitos lugares ao Egito para comprar de José, porque a fome atingiu uma enorme região. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Ah, na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito. Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe.